Acabe, ele sendo rei de Israel, Acabe vai e cresce o olho na vinha de Nabote. Ele vai até Nabote, pede Nabote, pergunta Nabote se Nabote não queria vender aquela vinha para ele. Aí o que Nabote fala para ele? Não. Acabe não gostou da resposta que ele ouviu de Nabote. E o que ele fez? Ele, sendo rei de Israel, ele voltou para a casa de cabeça baixa, chegou dentro do palácio. O que a mulher dele fala para ele? Pergunta a ele: Acabe, o que te aconteceu? Porque Acabe, irmão, ele ficou triste porque Nabote não queria vender a vinha, porque ele fez a proposta para ele queria comprar a vinha dele, ou dar a ele uma vinha até melhor do que a dele. Só que aquela vinha de Nabote, irmão, é herança do pai dele, ele cuidava com amor e carinho. Então você vê aquilo que você tem da parte do Senhor, você não tem que dividir, você não tem que dar para os outros. Aquilo que Deus te deu, se é uma unção que Deus derramou sobre a sua vida, ela é sua. Aleluia! É da sua vida. Glória a Deus! Agora Acabe queria pegar a vinha de Nabote. Olha bem, cresceu o olho na vinha de Nabote, sendo que ele tinha um bom do melhor, poderia ter vinha até melhor do que a de Nabote. Mas você já viu, irmão, que muitas das vezes as pessoas crescem o olho em você, crescem o olho nas coisas que você tem. Às vezes você tem o dom de pregar, você tem o dom de louvar, você tem o dom de evangelizar. Aí alguém vai e cresce o olho naquilo que Deus te deu e quer tomar, faz igual Acabe, fica de olho na sua vida, fica querendo tomar aquilo que Deus te deu. É desse jeito. Mas só que não adianta, irmão. A pessoa pode querer tomar aquilo que Deus te deu, mas aquilo só vai surgir efeito na sua vida. Aleluia! O que Deus te deu é seu. Aí Acabe volta para casa revoltado, chorando, não quis comer, não quis beber, ficou ali chorando. Aleluia, glória a Deus. Aí você vai ver que Jezabel, irmão, essa mulher é misericórdia. Era ela que mandava, não era Acabe que mandava, irmão, era ela que mandava. Aí o que ela fez? Ela falou para Acabe ficar sossegado, que ela ia dar a vinha de Nabote para ele. Aí o que ela fez? Ela tramou contra a vida de Nabote. Nabote, irmão, era homem justo, ele estava cuidando da sua vinha, ele tinha um amor por aquela vinha, ele cuidava daquela vinha. Mas o que Jezabel fez, irmão? Jezabel procurou falsa testemunha contra Nabote. E ali aqueles que não tinham Deus, aqueles que eram falsos, porque naquela época, irmão, existiam falsos profetas, existiam pessoas que estavam sendo manipuladas por Jezabel. É verdade, Deus. De Jezabel, eram pessoas que estavam junto com Jezabel, acatavam tudo aquilo que Jezabel falava, eles acatavam, deixavam de ouvir a voz do Senhor, a voz do profeta do Senhor, o homem de Deus, para ouvir os profetas de Baal. É verdade, Pai. Aí o que ela faz? Ela vai e procura duas testemunhas falsas e vai e arruma um jeito. Olha bem o que ela fez. Ainda mandou pregar um jejum ainda. Fazer um jejum de um dia. E trazer Nabote diante do povo. Meu E Deus. ali aqueles dois falsos, aquelas duas testemunhas falsas, o que eles fizeram? Eles testemunharam contra ele. Levantou contra a vida de Nabote, sem Nabote não ter feito nada. Sem Nabote saber de nada, ele morreu inocente, não sabia de nada. Agora olha bem, ele morreu por causa daquilo que era dele, por causa da vida do seu pai, herança que o pai dele deixou para ele. Aleluia! Ele morre por causa da herança, porque ele não quis vender e não quis dar. É verdade, Jesus. Glória a Aleluia, glória a Deus. E você acha, irmão, que nos dias de hoje, no meio do povo de Deus, não tem isso? Não? Tem. O que mais acontece, irmão? Pessoas querendo puxar o tapete do outro, pessoas que veem o outro, porque Deus está fluindo na vida do outro, está vendo que tudo que a pessoa faz, Deus está abençoando. Aí o outro vem como Jezabel, começa a crescer, quase como Acabe, começa a crescer, irmão, o olho na vida do outro. E nós sabemos, irmão, que na seara do Senhor, a seara é grande. É verdade. Aleluia! Então, dentro da casa de Deus, irmão,
Aleluias. Aí você vê, Elias chega lá, ele está todo se alegre, mas aí quando vem a palavra de Deus, que Elias fala para ele da palavra de Deus, o que ele faz? Ele chama Elias e perturbador de Israel, Elias fala para ele vai e já vê que a palavra de Deus, ele sabia que Elias era homem de Deus, o que ele faz? Ele tira suas vestes, rasga suas vestes e veste pano de saco, começa a se humilhar perante a Deus, porque Acabe, irmão, ele sabia, porque Acabe ele era um israelita, ele sabia Deus que o povo de Israel servia, o povo servia e acreditava. Aleluia, Deus. Glória a Mas o que Deus. ele fez? Ele deixou Jezabel trazer deuses estranhos para dentro de Samaria. E o que Jezabel faz, irmão? Jezabel mata os profetas do Senhor. É dele. Aí você vai ver que Elias ele começa a viver só pelos montes, vivia só correndo. Mas quando Deus falava, vinha a palavra de Deus a Elias e Deus mandava ele falar, ele voltava e falava, e acontecia. Aleluia. Agora olha bem, irmão. Quando Deus vê que Acabe, olha bem para vocês verem, Acabe não prestava. Ele não era um rei bom, ele não foi um rei bom. Porque todos os pecados que Jeroboão cometeu, ele cometeu o pior ainda. A palavra do Senhor fala que ele foi um dos piores reis. Acabe foi o pior rei que Israel teve. Aí o que Acabe faz? Ele sabendo que Deus é justo, ele vai se humilha perante a Deus. Olha bem, aí vem a palavra de Deus, o homem do Senhor de novo, a Elias vai, o que Deus fala para ele? Não vê que Acabe se arrependeu, se humilha perante a mim? Eu não trazerei o mal nos dias de Acabe, mas nos dias dos seus filhos. Aí você vai ver, irmão, que nos dias dos filhos dele se cumpriu toda a palavra que Deus falou. Aleluia. Agora olha bem para você ver, Deus falou que o cão, os cachorros iam lamber o sangue de Nabote, iam lamber o sangue de Acabe, no lugar que lambeu o sangue de Nabote, lambeu. Aconteceu. Aleluia, Deus. Aleluia. Então, irmão, a palavra de Deus não é brinquedo. Deus ele não brinca de ser Deus. Deus ele não brinca de ser Deus. É desse jeito, aleluia. Irmão, quando Deus fala, querendo ou ou não, vai se cumprir. Aleluia! Querendo ou não, querendo eu ou não, querendo você ou não, se Deus falar que vai acontecer, vai acontecer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Adiantou, irmão? Aí eu fico pensando, eu fico meditando na palavra de Deus. Aí eu fico olhando. Adiantou ele crescer o olho na filha de Nabote, tomar aquilo que era de Nabote? Adiantou ele tomar a vinha? Pegou a vinha, ficou com a vinha, na verdade. Mas não adiantou, irmão. Porque Acabe ele era perverso. Agora você vai ver. Aí Acabe ficou mais uns anos reinando. Agora olha bem como que Acabe era perverso, irmão. Porque quando o povo da Síria se levantou contra ele, se revoltou contra Acabe, o que Acabe fez, irmão? Acabe chamou Josafá. Chamou Josafá para ir com ele na guerra. Falou: Josafá, você vai comigo nessa guerra? Josafá falou: vou, eu irei contigo. O seu povo será o meu povo, o seu exército será o meu exército. Aí o que aconteceu, irmão? Aconteceu que Deus tinha falado com Elias. Ele foi, mas olha para você ver que Acabe ele era tão perverso que ele não quis vestir as vestes reais para eles não conhecer ele. E mandou Josafá ir com as vestes reais para quê? Para Josafá morrer no lugar dele. Meus irmãos, mas Deus não engana não. Quando Deus fala, acabou. Aleluia. Aí você vai ver, né? Não está aqui nesse texto para mim não, está mais para frente. Só para os irmãos entenderem. Glória a Deus. Porque Acabe ele era perverso. Glória a Deus.
Aí o que é que Acabe faz? Josafá vai e consulta 400 profetas que comiam na mesa de Jezabel. Todos eles falavam que ele gostava, mas tinha um que ele não gostava. Acabe não gostava dele, que era Micaías. Toda vez que Micaías falava, ele entristecia, porque Deus usava Micaías, falava na boca de Micaías. Quando acabou os 400 profetas, ele falava, todos falavam a mesma coisa. Tudo falou bem assim. E olha bem, no que ele, para vocês entenderem, Acabe, ele sabia, ele conhecia a palavra de Deus. Por quê, irmão? Quando Josafá falou com ele, acabou todos os profetas, não tem nem mais um profeta para nós consultar em nome do Senhor. Ele falou, tem um aí, mas eu não gosto dele, porque todas as vezes que ele profetiza, ele não profetiza o que é bom para mim. Eu me aborreço. Ele falou, não fala assim, traga ele. Ele foi e mandou buscar Micaías, Micaías estava preso, estava no presídio. Foi e trouxe Micaías. Quando chegou, e os que foi buscar Micaías falou para ele, olha só, os 400 profetas profetizou e todos profetizaram a mesma coisa. Então você fala tudo que os 400 profetas falou. Aí ele falou, não, eu falarei aquilo que o Senhor mandar. Aleluia. Chega diante de Acabe, o que ele fez? Irmão, ele foi e falou coisas boas para Acabe. O que é Acabe? Logo Acabe percebe? Acabe vai e fala para ele, Micaías, eu já falei, Micaías, para você falar somente a verdade diante do Senhor dos Exércitos, diante do Senhor de Israel. Aí ele foi e falou a verdade. Ele tinha falado tudo que os profetas tinham falado. Mas Acabe, irmão, ele sabia. Quando Micaías abriu a boca e falou, ele sabia que não era aquilo que Deus estava mandando Micaías falar. Aí o que Micaías falou para ele? Ele não gostou. Porque quando ele falou para Micaías, fala somente a verdade. Micaías foi e falou, eu vi toda Israel como ovelha que não tem pastor. Toda Israel dispersa como ovelha que não tem pastor. Aí Acabe vai e começa, já sente a pancada. Aí vem a primeira pancada. Quando ele sai, o que ele fala? Volta com ele, põe ele no caso, dá ele pão e água, até que eu volto. Aí Micaías vai e fala para ele, se você voltar, não falou o Senhor na minha boca. Ele voltou aí? Não. Voltou. Verdade. Isso é profeta de Deus, isso é a palavra do Senhor, meu irmão. Glória a Essa Deus. é a palavra de Deus. O homem ou mulher de Deus tem que ter sabedoria e tem que ter convicção daquilo que ele está falando. Aleluia. Porque, irmão, se Deus mandar você falar, você fala. Porque se Deus falar com você, fala assim, ô Josué, abre a sua boca, que eu falarei na sua boca. Você abre a boca, que não é você que vai falar. É verdade. É Deus que vai falar na sua boca. Glória a Se Deus. você tem temor de Deus, você vai deixar Deus se usar. Meus irmãos, porque se nós não tivermos temor de Deus, o que nós fazemos, irmão? Nós se acovardamos. Em vez de nós abrir a boca, porque quem fala, irmão, não é o homem. Quem fala não é a mulher, irmão. Quem fala é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmão, muitas das vezes a pessoa fala assim, não, eu quero estudar para lá, eu quero falar bonito. Eu quero falar bonito. Não, Deus não é cação boniteza, Deus é cação sinceridade. Aleluia. Porque, irmão, já a pessoa fala bonito, prega bonito, mas não tem temor de Deus. É verdade. Não tem temor de Deus. Não tem intimidade com Deus. É verdade. Bate no peito e acha que é ele que fala, eu que estou fazendo. Não, quem faz é Deus. Eu que estou fazendo. Não, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí você vê, irmão, o que aconteceu? Acabe foi para a guerra, chegou na guerra, estava no meio do soldado. Irmão, eles procuraram, viu Josafá, começou a perseguir Josafá. Quando Josafá gritou e virou, eles viram que não era o rei de Israel, parou de perseguir, não teve guerra. Mas um daqueles soldados vai e pega seu arco
Deus. Aquilo que o Senhor havia mandado Elias profetizar contra Acabe. Agora, olha, meus irmãos. E o que aconteceu com Jezabel? Porque Elias falou que os cães iam comer a carne de Jezabel. O que sobrou de Jezabel quando ela morreu? Só a cabeça. Só a cabeça e as mãos dela que o cachorro comeu. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu falo para os irmãos, compensa, irmão. Compensa a pessoa perseguir um homem ou uma mulher de Deus. Não brinca, irmão. Eu falo para os irmãos, não brinca. Uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem o joelho no chão, com sinceridade, não brinca não, porque se você brincar, você nem é quem for. É O verdade. que a palavra de Deus fala em Zacarias, capítulo 2, verso 8? Ai daquele que tocar no meu ungido, estará tocando na menina dos meus olhos. Glória a Deus. Então, irmão, não adianta ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Quem tentar tocar na menina dos olhos de Deus está brincando com quem? Com fogo. Vai virar pó de cinza. Aleluias. Aleluia. Acabe ele achou que poderia, só porque ele era rei, que ele poderia ter o que ele quisesse. Mas não é bem assim. Não é assim que acontece. Muitas das vezes, irmão, a gente vê muitas pessoas imprepotentes, arrogantes. Pensa assim, não, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim, não. Principalmente depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Porque o que a palavra do Senhor fala? Após nós entregar a nossa vida a Jesus Cristo, a nossa vida não é nossa mais. É verdade, Deus. Nós vivemos aquilo que o Senhor queira que nós vivemos. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor ordena nós fazer, aquilo que o Senhor queira que nós façamos. Aleluia. Porque, irmão, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, irmão, a nossa vida não é nossa mais. É verdade. Aonde você for, você pede a Deus permissão. Senhor, essa é a vontade do Senhor? Porque, irmão, Deus ele fala. O Espírito Santo de Deus ele fala. Ele te mostra aonde você pode ir, aonde você não pode. Glória Glória a a Deus. Deus. Glória a Deus. Irmão, não é brincadeira. Uma vez, irmão, foi em 2009. Eu saí com a senhora quando eu evangelizar ali dentro da Vila São José da Favela ali, ó. Eu falei com o pastor na época, eu sou pastor, eu não tenho dom para evangelizar, eu não sei evangelizar não. Ele falou assim, não, vai com os irmãos, você vai orando, os irmãos vão entregando esse panfleto, você só vai orando, vai de companhia com elas, que vai entrar dentro daquilo aí, pelo menos varão é bom. Aleluia. Aí meu emoção, quando eu estou passando no beco, desci, senti o arrepio, eu falei, ô glória. Aí eu falei para a irmã, falei, sou irmã Joana, ó, não sei o que vai acontecer aqui não, mas fala para a senhora, falei para ela só, o pastor Caolano falou comigo assim, que eu já expliquei para ele, quando eu estou orando, quando eu estou louvando, eu sinto esse arrepio suave, ele falou comigo que é o Espírito Santo de Deus falando com a gente. Aleluia. Aí eu falei, seu irmão, aí eu senti que eu falei com ela, falou assim, então vamos agilizar, vamos andar rápido. Irmão, e no lugar que eu estava, quando eu cheguei na esquina, eu senti que eu falei, seu irmão, acaba de entregar os folhetos e vamos sair daqui, porque alguma coisa vai acontecer que Deus já está avisando. Ela falou assim, e tá mesmo, vamos sair. Irmão, acabou de entregar, acabou de evangelizar. Só deu tempo de eu chegar lá em casa. Na hora que eu cheguei lá em casa, no lugar que eu moro hoje de novo, eu morava lá com a minha irmã. Aí quando eu cheguei, eu pus o pé na porta da sala, eu cheguei, eu escutei, começou as pipocas, começou a roncar. No lugar que nós estávamos. Aí quando eu cheguei na igreja, aí a irmã falou sério, realmente, Deus estava te mostrando, o Espírito Santo de Deus falando, disse assim, nós não saímos, nós íamos ter que sair correndo. Irmão, foi tiro, mas tiro assim. E foi eu correndo aqui para o lado e no lugar que nós estávamos, eu falei, misericórdia, é Deus mesmo. Então, irmão, a gente tem que aprender a ouvir e ter discernimento. Aleluia. Ter discernimento de espírito, porque
busca na palavra, irmão, Deus ele vai te confirmar. Porque Deus ele fala. Deus ele revela e Deus não deixa o filho dele enganar. Agora eu falo para os irmãos, se Deus não tivesse me avisado, nossa, eu ia ficar lá. É verdade. Eu ia ficar com medo de fogo cruzado. Mas antes de acontecer, olha que Deus é tão misericordioso que Deus permitiu nós, cada um, chegar dentro da nossa casa. Depois que nós chegamos dentro de casa, o que aconteceu? Aleluia. Então, irmão, Deus ele é justo e Deus ele é fiel. Agora, olha bem, se Acabe ele tivesse se arrependido, se Acabe ele tivesse realmente se humilhado perante a Deus de todo o seu coração e não voltasse a praticar as mesmas coisas, Deus tinha tido misericórdia dele. É verdade. Mas só que Acabe, irmão, ele se arrependeu só de uma vez. Ele não se arrependeu verdadeiramente. Você já viu que tem pessoas que às vezes arrepende, chora, que derrama lágrimas, que eu choro mesmo. Irmão, Judas também chorou. E uma coisa, irmão, que a gente tem que prestar atenção, porque Judas, irmão, Judas ele chorou, mas só que Judas ele não teve um verdadeiro arrependimento. Agora você vê que Pedro também chorou, mas só que Pedro ele se arrependeu verdadeiramente. Aleluia.